Oi, boa tarde, minha gente. Boa tarde e noite no Brasil e boa noite em Portugal. É um gosto estar com vocês. Sou José Antônio Ferreira, o Virgílio Laimo. É um prazer estar com vocês. Vamos dar uns minutinhos para a gente começar com esse webinário de Fibonacci. Eu usualmente eu começo um pouquinho antes, porque é para ter tudo pronto. Meu nome é Carl, porque bom, aqui no sistema do Iron Forex apareço como Kyriakos, que é o diretor do que é a secção educacional do Iron Forex. Eu sou o instrutor em espanhol e português. Nesse caso, em português, meu nome é Carl e o que é o apelido, o último nome, Praz, Carl Praz. É um prazer estar com vocês. No momentinho, começamos. Vamos dar uns minutinhos para começar. Aproveitando o tempo, nós temos também o que é a secção do chat para qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês possam escrever, fica à vontade. Se vocês pudessem dizer se podem ver bem a janela, se podem escutar bem também o que eu estou falando e se pudessem dizer também de onde estão participando desse webinário, de que cidade, gostaria muito para poder mandar saúdos com muito carinho. Aqui no México, onde estou nesse momento, são as 15 horas, 3 da tarde. Vamos começar com essa aula de Fibonacci. Ante tudo, muito importante, bom, o que é o aviso de risco em todo o que é trading. Como eu tenho ensinado também em aulas anteriores, não tem traders maus ou bom trader. O que tem são traders treinados e não treinados. Então, a ideia é que nós, como Iron Forex, possamos participar no treinamento da gente para se voltar bons traders que não estejam em uma situação de hoje estar ganhando dinheiro e outro dia ter perdas. A ideia é que nós possamos controlar o que é a perda e ampliar o que pode ser o ganho, a possibilidade de ganhar. E, com isso, lograr o que é um sistema consistente de rentabilidade. Então, isso é o que procuramos com essas aulas. Então, tem esse aviso de risco. Os produtos são negociados com margem, com a alavancagem, e possam um alto nível de risco e é possível perder todo o seu capital. Por isso, o que é os 5 conselhos de conservação e proteção do capital. Isso é muito importante, porque a máxima de trading é o que é o money preservation, é o que é a preservação do capital, do dinheiro. Então, isso é ainda mais importante que o que é procurar ganhar e ter rentabilidade no trading. Então, isso é algo que eu vou estar repetindo muitas vezes com o objetivo de proteger as suas contas. Pratica em demo.
Isso é muito importante porque você vai estar praticando com o mercado real, mas não com dinheiro de verdade. Não? Há cortes de som. Bom, estou conectado com possivelmente com internet de alta velocidade, então se temos cortes de internet, não é daqui, possivelmente não é de origem, porque no momento que que todo o grupo esteja conectado, então estamos tendo bom internet desse lado, tá? Virgílio, ojalá você possa ter uma boa conexão. Então, esses produtos podem não ser adequados. Estamos falando dos 5 conselhos. Pratica uma conta demo, pode ser ao mesmo tempo que a conta real, tá? Ponha o que é um bom controle de risco, o uso do stop loss, não só o pôr um certo stop loss, mas o que é uma gestão do stop loss para blindar a posição, para cobrir, para proteger a posição que, em um momento dado, com o preço tenha avançado numa direção a favor de nossa posição, que nós possamos controlar a perda. Não? Isso se chama blindagem, então nós possamos blindar a posição em zero. Reduzir a alavancagem que o broker oferece para a gente. Nós possamos utilizar uma alavancagem de 1 a 200, mas isso pode ser incrementar o risco, porque tem uma norma, uma fórmula que diz o risco é diretamente proporcional ao alavancagem que estejamos usando. Então, é muito importante reduzir ele, e você pode contactar a Iron Forex para reduzir o alavancagem, para que esse seja onde não tenhamos um incremento forte nas nossas perdas, e no momento que nós tenhamos a possibilidade de estar mais treinados, então nós podemos incrementar o alavancagem. Virgílio, bem-vindo. Ojalá você tenha uma boa conexão, porque a intermitência não está vindo daqui de origem. Então, ojalá você tenha possibilidade de uma boa conexão. A quarta recomendação: não ponha em risco mais do 1% do total da sua conta, em real e em demo. Isso é uma postura conservadora no seu trading, que faz um stop loss que é ativado e facilmente recuperável, ok? Mas se temos uma perda grande demais, então isso fica muito complicado para ser recuperado, tá? E não ponha muitas posições ao mesmo tempo. Tem boa conexão, Virgílio. Muito bem. Já estou ouvindo bem. Estou muito contente por isso. Se estejamos em uma situação onde algo não se tem escutado bem, por favor, fala no chat para eu repetir, tá? Então, 5 conselhos: pratica demo, utilize stop loss e, eventualmente, também o take profit. Isso é que vamos ver hoje com Fibonacci, que é um sistema de trading em si mesmo. Em si mesmo é um sistema de trading que é muito interessante. Vamos ver ele com muita precisão. Então, pratica demo, utilize stop loss, reduzca a alavancagem, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital, e não ponha posições demais para não ficar confundido com tantos gráficos, tá? Então, isso é quanto a o que é o risco e a responsabilidade. Vamos agora com o tema de Fibonacci. Eu tenho posto aqui o que é a mágica de Fibonacci. E não é que isso é mágico, mas tem que ver uma coisa muito importante.
quando estamos falando de indicadores, e vamos ver eles no MT4 e MT5, temos dois diferentes indicadores. Indicadores que têm um certo grau de demora e tem indicadores que podemos falar que eles são de avançada. Vamos ter essa apresentação. Sim, é a que estou compartilhando nesse momento, que é isso. Vamos ver com muita precisão todos os elementos do Fibonacci. Eu estou agora pondo um pouco de marco de referência, onde estou falando dos indicadores que têm um certo grau de demora, de retraso, porque estão baseados em meias móveis. 80% ou 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis, então tem um certo grau de retraso. E nós podemos utilizá-los com diferentes aproximações. Uma é conservadora, ao momento que nós temos o sinal, nós pomos a posição. Se nós somos traders um pouco mais agressivos, nós podemos utilizar o que é price action e utilizar os indicadores que estão baseados em meias móveis como o sistema de conservação, tá? Agora, tem o que se chama indicadores de avançada. Esses indicadores, um deles é Fibonacci. Nós podemos dizer o indicador que está mais no presente é o preço mesmo, é o price action. Não tem um indicador mais atual que o preço, porque o preço está no segundo. O preço não aumente. O preço está falando de elementos fundamentais mais elementos fundamentais ocultos. Então, toda a situação sociopolítica econômica de cada um dos países que tem a moeda numa paridade estão no preço. Então, aqui em trading, a mais informação nós pudéssemos ter, mais poder vamos ter de decisão e de assertividade no momento de colocar as posições. Fibonacci é um sistema de trading no que nós podemos detectar possíveis zonas de topo ou fundo, dependendo do movimento do preço. E eu vou dar muitas boas indicações para você ter uma melhor ideia do que é a mecânica de preço, tá? E em webinários próximos, eu vou estar falando também sobre o Ishimoku, a nuvem de Shimoku, o que é o Ishimoku Kinko Raio, que também tem um elemento de avançada, porque, independentemente que está baseado em meias móveis, a nuvem se projeta 26 períodos para frente. Então, é muito interessante como a nuvem de Shimoku pode detectar, através da nuvem de Shimoku, nós podemos detectar possíveis zonas de topo e resistência, tá? De topo e fundo. Vamos nessa apresentação que eu estou combinando essa. Vocês seguramente vão ver alguns elementos que vão estar escritos em espanhol. Eu vou estar traduzindo tudo em português para vocês estar muito inteirados de tudo isso. De onde vem Fibonacci? Fibonacci é uma ferramenta que nós temos no MetaTrader, que tem duas funções principais, que se vocês pudessem tomar nota, uma função é a de retrocesso e a outra é a função de expansão, ok? Retrocesso e expansão. Com o retrocesso, vocês podem calcular o que são possíveis zonas de fundo, e com as expansões você pode calcular o que são possíveis
lugares de resistências ou de topo. De onde vem Fibonacci? Bom, isso vem da Idade Média, desse senhor aqui, conhecido como Leonardo de Pisa, que ele é considerado como um dos grandes matemáticos da Idade Média. Que foi o que ele fez? Ele traiu o sistema numérico indo-árabe para o Ocidente. Então, o 0 ponto e os números decimais foram trazidos por Fibonacci para o Ocidente, não? E ele escreveu um livro. Vou pôr esse livro também no que é a continuação dessa apresentação, onde ele escreve um livro que se chama o Fibonacci Liberabate. Vou ensinar aqui isso na janela, um momentinho, tá? Porque tem aqui os efeitos especiais. Ele fala no que é o livro Fibonacci Liberabate, no capítulo 12. Ele fala sobre, por exemplo, um dilema, um problema matemático de quantos coelhos nós pudéssemos ter a partir de um par de coelhos em um ano, não? Quando os coelhos se reproduzem e, ao mês, eles já têm a capacidade de reprodutora atualizada. Então, para ficar ainda mais preciso, mais exato em questão matemática, ele desenhou uma série numérica que vai ser possivelmente muito conhecida por alguns de vocês. Nessa série, que é a série de Fibonacci, o que ele faz? Ele vai somando os últimos dois números. 2 mais 3 são 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim vai sendo uma espécie de projeção numérica exponencial, não? Isso vai lembrar muitos de vocês sobre as suas aulas de álgebra, de trigonometria, porque é uma coisa muito utilizada, né, na matemática. Agora, tem uma constante, independentemente que os números cada vez estão ficando mais longe um do outro, tem um número constante entre eles. Se eu divido 144 entre 233, me dá 0,618. E o incrível dessa série é que, se nós dividimos qualquer número por um número imediato superior, vamos ter como resultado o 0,618. Então, essa é uma constante que participa no que é a álgebra e a trigonometria. Agora, se eu divido o número entre o segundo número superior, eu tenho como resultado 0,38, e o terceiro, se eu divido o número entre o terceiro número superior, me dá 0,23. Se vocês estão um pouco familiarizados com Fibonacci, por favor, ponha muita atenção nisso, porque o que é esses três resultados, esses três números que apareceram aqui, se nós multiplicamos eles por 100, nos dá uma porcentagem. E essa porcentagem é a porcentagem de retrocesso, que é o de 23%, 38% e 61%. O 50% não está aqui, mas aqui você tem três dos principais retrocessos do Fibonacci. Então, isso fica muito interessante, porque não é só que vocês aprendam como utilizar melhor essa ferramenta. Tem um livro
que eu sugiro para a gente ler, está em inglês. Eu não tenho encontrado melhor literatura traduzida ao português, mas se vocês estivessem mais interessados em ir ainda mais a fundo para conhecer melhor Fibonacci, tem esse livro que se chama Fibonacci Secrets, e o escritor Secrets se chama Frank Miller. Frank Miller, esse é um livro onde, qual é a ideia? Que através desse webinário eu possa fazer vocês ainda melhores operadores do Fibonacci, tá? Mas sky's the limit, não tem limite nisso. Então vocês podem aprender ainda a personalizar o Fibonacci ainda mais para que fique mais à vontade de vocês, se vocês possam utilizá-lo à vontade, tá? Então, o retrocesso, retracement, do Fibonacci, 23%, 38%, 61%. Se eu divido os resultados entre si mesmos, novamente, eu vou ter como resultado a 0,618. Então, vocês podem dizer, olha, mas que é isso com esse número 0,618? Vamos falar dele um pouquinho também mais adiante. Agora, se dividimos os números pelo número inferior, então estamos entrando no território da expansão de Fibonacci, onde nós temos 377 entre 233, dá 1,618. Esse número entre 144, 2,618, e o número entre 89 dá 4,23. Qual é uma das estratégias que nós possamos usar no Fibonacci? O retrocesso ajuda muito a gente para calcular bons níveis, já seja para colocar posições ou para calcular níveis onde nós possamos colocar o stop loss, tá? Quando estamos falando de expansão do Fibonacci, é para nós calcular possíveis níveis para o take profit. E isso é algo que o Frank Miller fala muito no seu livro, porque o nosso ganho, não temos a rentabilidade, não temos ganhado dinheiro, se não fechamos a posição. Então, onde estamos pensando fechar a posição? Tudo depende da leitura que estamos tendo com as velas japonesas, mas também com possíveis níveis de topos, que nesse caso, se nós multiplicamos esses números, vamos ter 161%, 261% e 423%. O 161% é um muito bom nível para nós, eventualmente, pôr um take profit, para nós ter um ganho onde possamos ter uma boa certeza que vamos ganhar dinheiro, tá? Aqui, igual que o caso anterior, se eu divido os resultados entre eles mesmos, vamos ter 0,618. Então, o que acontece com esse número? Bom, esse número, na trigonometria, é conhecido como a proporção de ouro, a proporção áurea, onde está falando uma certa proporção, quase 2/3, de uma fórmula matemática que é representado com a letra grega φ. Então, o Fibonacci está baseado em φ? Sim, está baseado em φ. E nós podemos achar φ em muitos lados, em muitas... É possível que nós possamos dizer, você pode achar φ em todo lado. Vamos lá. Para começar, temos o que é a espiral de ouro.
baseado em FII. E uma das explicações que eu dou é que essa espiral tem muito que ver também com o que nós conhecemos como interesse composto. Isso é vital e crucial no trading. Olha, o Albert Einstein dizia, ele falava, aquelas pessoas que tenham conhecimento do interesse composto vão muito facilmente lograr que ele trabalhe para eles, tá? Mas se você não conhece do que é o interesse composto, então muito provavelmente ele vai trabalhar em contra da gente. Por quê? Um exemplo, o que é quando estamos usando um cartão de crédito. Se nós pagamos só o mínimo, nós somos os que estamos pagando interesse composto para o banco. Nós somos os que estamos produzindo rentabilidade para o banco. Então, isso não é bom negócio. Tá? O interesse composto é aquele onde você logra que sua conta seja um pouco mais grande e então você coloca depois uma posição um pouquinho mais grande, procurando que não seja mais grande que o 1% do total do capital, mas vai crescendo. E então o capital vai crescendo também. O trading se faz mais fácil. Se a conta é mais grande, sim, mas precisa preparação, precisa entendimento, precisa treinamento, tá? Por exemplo, uma pessoa pode viver do trading? Sim, sim, pode. Mas qual seria a recomendação? Porque essa pessoa pudesse ter uma conta, não sei, vamos falar de uns $100.000. Então, se ele faz, aunque seja um 1% mensual, está fazendo $1.000, tá? Mas se pode fazer mais que isso, 2% mensual é bastante possível de lograr. Se pode lograr em 2 semanas, por semana também se pode. Mas o importante é que isso seja consistentemente rentável, que seja algo constante, onde você tenha um sistema de trading para aproveitar oportunidades do mercado que sejam bastante parecidas uma com a outra, tá? Então, o difícil vem muitas vezes no começo, porque vocês podem dizer, olha, sim, Carlos, eu tenho $100.000, eu posso viver do trading fazendo $1.000, $2.000 ou $3.000 mensuais? Sim, se pode. Mas eu estou começando com $1.000, então você está começando com um pouco dinheiro que você vai procurar, vai lutar para fazer ele mais grande, tá? Então, vai precisar um maior número de posições ao começo, muito possivelmente, não? E isso é o que é a espiral de ouro, isso é o que, através de FII, do 0,618, vai crescendo. E essa proporção do 0,618 podemos achar em muitos lugares. Vamos lá. Vamos ver eles. Por exemplo, na natureza, você acha FII na distribuição de uma flor, na espiral de um caracol, de um nautilus marinho, tal qual como vimos na diapositiva anterior, na distribuição das plantas. E tudo isso tem que ver com trading. Eu vou voltar ao trading uns minutinhos. A geografia, a anatomia, a geografia de um planeta, a distribuição anatômica de um inseto, um cérebro marino, um furacão, não? Ou como se vai as ondas na água, por exemplo. Isso é fina natureza. Finas artes, a trigonometria, a arquitetura, a construção das pirâmides, o que é a raiz quadrada de Φ. Isso é o que nos ajuda nesse âmbito. Tem o que é o Φ do universo, que é a distribuição das galáxias. Você tem, no corpo humano, você tem Φ. Olha, no México,
aqui o buraco que temos aqui no estômago é chamado ombligo. Agora eu não me lembro como é em português, mas do ombligo para baixo é uma unidade, mas para cima do braço, isso é o 0,618. Não? E você tem também no longo do braço, 0,38, ou do coelho para a cabeça, 0,23. A distribuição anatômica da cara ou do ADN. Então, se nós achamos o FI em todo lado, pode ser que nós achemos o FI nos mercados financeiros que estão cheios de psicologia humana. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos ver por quê. Eu vou colocar aqui uma diapositiva do movimento de preço. Muito simples. Entre os níveis de 10 e de 20. Então, o preço começa de um jeito lateral, ok? Ele vai de um jeito lateral e, então, vai aqui do 10, vamos pôr $10, para $20, tá? Ele vai e volta, e então fica indo nesse movimento lateral, tá? Mas isso é algo que disse o Charles Dobb faz tempo atrás. Ele diz: não tem um canal que seja eterno, que dure para sempre. Vai quebrar em algum momento. Por isso, a paciência também tem um lugar muito importante no trading. Então, nós temos que observar. 95% do nosso tempo é análise fundamental, é análise técnico, para nós calcular os movimentos, para nós pôr nossos soldados, os dólares, no movimento correto, tá? No momento correto. Então, isso é no que vamos estar trabalhando, nesse análise técnico. E 5% do tempo é o monitoreio da posição que já temos colocado, tá? Então, o preço volta a subir, mas aqui acontece algo muito interessante. O preço desce, mas já não desce muito. Isso é a parte preliminar, o que é o começo de uma tendência. Uma tendência é um movimento onde o preço sigue oscilando, mas tem uma direção predominante, seja para cima ou seja para baixo. O preço sempre se vai mover em canais. Então, nosso trabalho é detectar em que momento isso se converte em uma tendência alcista ou uma tendência para baixista, tá? Para baixo. Então, se eu vejo que o preço já não desceu muito, então isso pode ser o sinal de que aqui está passando uma linha de tendência ao alça. E como o preço sempre vai em canais, então aqui você vai ter também uma linha de retorno. É o mesmo canal, só que agora, em lugar de ser horizontal, está indo para cima. A explicação que eu dou tem muito parecido entre os movimentos do preço, né? Nesse caso de como se forma esta tendência ao alça, com o jeito que um avião deplora, não? Quando o avião está na pista, não? O capitão põe ele a toda a máquina, vai com todo o motor e passa do que é a velocidade 1 à velocidade 2. Quando já tem suficiente força de sustentação nas alas, nas asas, então o capitão que faz, ele puxa os controles aqui para
cambiar o ângulo de passo do ar para que no mesmo canal o avião deplore, que vai para cima. Tá? Aqui é o mesmo. Porque o preço, aqui nesse ponto, tem retrocedido. Ele foi de volta só $6. Então, ele acumulou força de $13 para ir para cima. Tá? Então, isso é o que faz que o preço quebre esse topo ou essa resistência. Então, aqui temos, só retrocede $6, tem uma força acumulada de 13,82. Então, o preço quebra e vai para cima. E pode chegar até os níveis do 161%, 261% ou até o 423%. Tem que ver com a temporalidade com que nós estamos trabalhando, as temporalidades rápidas. Isso acontece com muita frequência, com muito seguido. O que é em temporalidades 4 horas, um dia, geralmente chega até o ponto do 161% com bastante certeza. Tá? Então, tendo visto isso, vamos para o MetaTrader para nós ver como é que nós podemos trabalhar com o Fibonacci. Se vocês têm qualquer pergunta, por favor, faça no chat para eu retroceder, para eu falar, para eu repetir o que estamos vendo. Aqui estou vendo o gráfico do euro-dólar de um dia. Então, uma pergunta que nós podemos fazer com muita frequência é, por exemplo, se eu tenho confirmação de um topo, uma resistência, vamos dizer, nesse lugar, e se eu tenho uma confirmação de um suporte de um fundo aqui nesse lugar. E a resposta é sim, sim tenho. Mas, por exemplo, o que é muito importante é o que é a linha de tendência, nesse caso baixista, que vem sendo essa daqui, que é isso que temos. No euro-dólar, o preço está indo agora no movimento lateral, mas não temos ainda confirmação de que isso está revertindo para o outro lado, tá? Isso pode continuar para baixo? Pode. O mercado, o que é o dinheiro inteligente, o que é os grandes bancos, estão tomando decisões para ver se o preço vai ainda baixar mais ou se ele eventualmente vai retroceder e vai quebrar e vai para o outro lado. Então, como posso eu garantir, como posso eu ter confirmação de uma linha de topo ou de uma linha de fundo? Tem 2 sistemas que você pode utilizar. Um deles é você... se eu tenho, por exemplo, um movimento ao alça, que o preço vai para cima, eu preciso de 2 velas vermelhas bastante grandes para eu saber que aqui eu tenho confirmação de um topo. E quando eu estou tendo um movimento para baixo, eu preciso de 2 velas, de 2 castiçais verdes grandes para eu ter confirmação que aqui estou tendo um fundo, um suporte, tá? Então, isso é, digamos, vamos falar, isso é como um jeito aproximado. Mas se eu quero ficar com maior
precisão, com maior exatitude, o que eu faço eu uso Fibonacci. O Fibonacci é essa ferramenta que temos aqui com as 4 linhas. Então, aqui, eu posso utilizar ele em ambos sentidos, em ambas direções. Por exemplo, eu vou pôr ele de aqui para cima, no sentido do movimento, e eu posso ver que no momento que o preço alcança um retrocesso do 25%, como mínimo, 25% em sentido contrário, então eu já tenho confirmação de um topo aqui. Se o preço retrocede, agora eu vou por o que é o Fibonacci, agora em sentido contrário, vai daqui, em sentido da tendência. E agora, eu estou vendo que o retrocesso confirmou até aqui. Então, é nesse ponto onde eu já tenho confirmação. O que quer dizer isso? Eu vou aproveitar aqui o gráfico, por exemplo, se eu tenho esse movimento, eu preciso um movimento contrário de um 25% desse movimento para que aqui eu esteja confirmado um topo. Se o movimento é menor ao 25%, isso ainda é considerado parte do movimento anterior. Na mesma flecha, na mesma direção. Isso é o que temos aqui. E até que eu tenha um movimento 25% contrário, então eu já tenho um retrocesso. E o mesmo acontece quando eu tenho esse movimento para baixo e vai para cima, então já tenho confirmação disso. E isso é o que vai fazendo o que se chama a mecânica de preços. Você vai tendo aqui, vai unindo o que é os altos e baixos para você saber qual é a mecânica que está seguindo o preço. Tem uma lógica, é muito interessante. Eu invito a gente para que fique conectada com todos os webinários que estamos dando, porque no momento que você enxerga as linhas corretas, o que são as linhas de tendência, aqui, por exemplo, eu tenho essa linha de tendência baixista e tenho essa linha de retorno aqui, então eu posso ver o que é o padrão, os padrões que está seguindo o preço. É muito importante para a gente ter na mente a definição de uma tendência ao alça e a definição de uma tendência para baixo. Isso foi o que vimos faz 2 dias, quarta-feira, no webinário. E vamos estar repetindo isso. Uma tendência ao alça são altos mais altos, baixos mais altos e ruptura contínua de topos, tá? E uma tendência para baixo são altos mais baixos ou fundos mais baixos e rompimento de o que é fundos ou suportes, tá? Então, tem 4 tipos de padrões. Aqui se está formando o que é um padrão triangular e ainda não, aqui estamos em uma zona, vamos dizer, de turbulência, de volatilidade financeira, onde nós vamos ter sinal de que isso continua indo para baixo se quebra esse fundo, ou se quebra o que é a linha de tendência baixista e quebra o que é o topo, a resistência, então vamos ter um padrão de reversão, tá? Então, Fibonacci ajuda muito, porque eu estou dando a explicação do que é o processo de retrocesso. Agora, vamos para o que é o processo de expansão. Vamos ver como é que esse
Esse vai, um momentinho. Eu vou utilizar aqui, vou tirar esse Fibonacci. Ok. Então, isso requer um pouquinho de prática, definitivamente. Vamos precisar colocar linhas horizontais que vão pondo aqui o que é o fundo e o teto, o que é o alto, o topo. E agora, eu vou tomar Fibonacci e vou pensar o seguinte, porque isso é como fazer a sua tarefa, isso é como você se preparar para os possíveis próximos movimentos, porque uma vez que o preço se move, já tarde, já tarde demais. Por quê? Porque essa oportunidade já se foi. Então, nós temos que ter o signal para nós colocar a posição no momento, e isso vai facilitar muito nossa operação. Se eu vou colocar, por exemplo, vamos dizer, um stop loss, pensando que isso já pode ser um sinal de que isso vai para cima, e eu vou colocar uma pequena posição, como uma ideia, ao alça, então o stop loss vai aqui embaixo. Vai aqui embaixo, por quê? Porque aqui se chama isso dois cenários. Eu tenho o cenário que confirma a minha operação e tenho o cenário que fala que já essa operação já não é válida. Por quê? Porque se o preço quebra essa linha, então eu estou tendo um padrão baixista. E já meu plano para ir para cima foi embora, tá? Por isso é que eu ponho um stop loss, porque isso é se o sentimento, se a aproximação do mercado troca, se fica diferente, tá? Mas se eu estou vendo que agora o movimento vai para cima e pode ter muitas possibilidades de que isso quebre, então eu ponho o stop loss aqui embaixo, e eu posso, se eu vou tendo mais velas verdes, então isso vai confirmando que eu vou na direção correta, e eu posso subir o stop loss para o que é proteger, para blindar, para produzir um blindagem da minha posição em zero. Um muito bom amigo meu disse uma vez: olha, o guerreiro, o soldado que tem as maiores possibilidades de ganhar uma luta é aquele que não tem já nada que perder, tá? E se nós já garantimos, pondo o stop loss no mesmo preço que nós colocamos a posição, então não tem possibilidade de perda. E isso faz que essa posição já seja ganhadora. E no tempo que o preço continue mostrando que o sentimento se conserva, então nós mantemos a posição e podemos ir colocando o stop loss para cima. Agora, para nós ir adiante dos movimentos do preço, nós podemos dizer, olha, aqui passa se o preço quebra esse nível daqui. Qual pode ser o meu objetivo de ganho? Então, eu vou usar Fibonacci no processo de expansão. Como funciona esse? Eu vou colocar agora o Fibonacci em sentido contrário. Eu vou pôr ele, essa linha daqui vai ser meu 100%, e eu vou tirar ele para o outro lado. Então, isso é, por exemplo, quando eu estou calculando o retrocesso que vem do movimento para baixo, eu estou vendo que ele já foi mais dos 50% para cima, mas que passa se retrocede os 100%. Então, tem muitas probabilidades que o mercado veja isso como uma oportunidade para ir nessa direção, e eu posso colocar o take profit nesse nível, que é o dos 161%. E por isso é que, para mim, foi tão importante eu ensinar a gente
de onde saem esses números para não, porque eu vou usar o 161% se eu posso utilizar outros números, e pode, mas tem um cálculo, tem um número que vem de origem na fórmula do Fibonacci. Então, eu vou ensinar a gente um pequeno segredo do MetaTrader. Olha, eu vou pôr outra vez isso em branco. Eu vou limpiar o gráfico, vou fazer ele aqui um pouquinho mais pequeno. E então, tem um jeito para fazer o que estamos fazendo com Fibonacci, mais simples ainda, de forma manual. Olha, vou pôr uma linha horizontal aqui e vou pôr outra linha horizontal aqui embaixo. Topo e fundo. Agora, se eu me quero preparar, e eu estou fazendo isso com dois objetivos. Um deles, eu já posso colocar agressivamente uma posição com um stop loss bastante justo aqui embaixo, com a intenção e a observação de que muito possivelmente o preço vai para cima. Por quê? Porque nesse momento estaríamos falando de um dobro topo aqui embaixo. Ainda não estão confirmados, se seria confirmado aqui, mas estaríamos muito a tempo, com uma ideia de colocar a posição, tá? Agora, seja que nós colocamos antecipadamente ou que nós esperamos até que nós estejamos uma vela verde que esteja quebrando esse nível. Então, qualquer desses dois momentos, eu posso pensar, bom, qual vai ser meu objetivo de trading? Então, Charles Dow e muitos dos padres, dos pais do trading, eles falam o seguinte: quando um preço quebra um nível, tem muitas altas possibilidades que o preço se mova ao longo desse canal. Então, se esse é o caso, eu posso tomar o que é essa linha diagonal, o que é óleo, é linha diagonal, trend line, é a linha de tendência. Eu pego ela aqui e traço ela para baixo, tá? E eu procuro que a linha seja o mais vertical possível. Agora, uma vez que eu tenho isso, eu pego essa linha do meio e movo ela para cima. Isso não é algo que exclusivamente eu esteja fazendo em caso que isso quebre para cima. Eu posso fazer o mesmo para estar preparado em caso que isso também quebre para baixo. Então, eu vou medir aqui também o longo do canal e vou também para baixo. Quando vocês estejam tomando os webinários conosco, vocês podem, uma ideia também pode ser que vocês vejam a aula no celular e que deixam a computadora livre, o computador livre para vocês poder trabalhar nele e poder estar fazendo o que eu estou fazendo. Isso faz que a aula seja muito hands-on, muito prática, tá? Eu vou colocar agora uma linha aqui, o total do longo do canal, a metade. O total do longo do canal é a metade. Então, com isso, estamos como traders em uma situação de muita vantagem, porque agora só tem que esperar. Olha, mas você pudesse dizer, Carlos, olha isso é um gráfico de um dia. Até que isso quebre, vai passar dias, podem passar semanas, tá? Mas o mesmo funciona em gráficos mais rápidos, 4 horas, 1 hora, 30 minutos. O mercado se volta. Quanto mais você vai para as temporalidades menores, mais inestável é o mercado, mais oportunidades você tem de fazer trading, tá? Nesse caso, se você quer fazer um trading tranquilo, você mantém o olho aqui no mercado, espera até que ele quebre um desses dois níveis, ok? Então, se ele quebra para cima, eu vou colocar, vamos começar com uma posição
Isso é o que eu preciso que vocês estejam praticando na demo. E que, conjuntamente com a demo, uma vez que vocês estão vendo que está tendo sucesso nisso, então você vai para a real, ok? E eu vou ensinar a técnica das duas posições. Vamos começar com uma. Então, eu vou colocar uma posição para cima, eu posso colocar o stop loss, vamos falar aqui embaixo, ok? E onde vamos pôr o take profit, para não ter que estar vendo o gráfico todo o tempo. Você pode fazer outras coisas e você já deixa que a posição trabalhe em automático. Melhor aún quando você já põe blindagem na posição, porque você já sabe que não tem nada que perder. Mas o take profit é muito importante. Onde vamos pôr ele? Vamos pôr ele aqui na metade do canal, ok? E que é isso? Olha, isso fica ainda mais interessante com Fibonacci. Por quê? Porque eu pego o Fibonacci e o que é o nível da metade do canal é muito perto do 161%, ok? Fica muito perto. Então, toda essa zona daqui, essa zona daqui, fica muito boa para você pôr o seu take profit, porque tem muitas altas probabilidades de que chegue nesse lugar. Agora, a técnica das duas posições é a seguinte. Olha, eu recomendei, não ponha em risco mais de 1% do total de seu capital por posição como máximo, tá? Isso é uma aproximação conservadora. Então, eu posso colocar uma posição 0,5 para cima com o take profit nesse ponto daqui, ok? Nessa linha, aqui a metade, tá? E a segunda posição é igualzinha, mas o take profit é o longo total do canal. Agora, se você dissesse, olha, cara, é que se eu ponho o stop loss muito perto, então ele se ativa muito facilmente, tá? Então, o que vamos fazer? Você pode pôr o stop loss no lugar relativamente seguro. Quando a primeira posição ative o primeiro take profit, você blinda a segunda, tá? Você põe em zero a segunda, você sobe o stop loss da segunda. Olha, eu tenho feito isso muitas vezes, funciona. E o ponto é que tem havido situações onde eu fico com a primeiro take profit, subo o stop loss e o mercado imediatamente cai, tá? E saca a gente em zero. Então, isso tem vantagens? Totalmente. Por quê? Olha, vamos pensar no pior dos cenários, que é o que eu acabo de falar. Você tem o primeiro take profit e a segunda posição saiu em zero porque isso retrocedeu. Tá bom. Mas, como você já protegeu a segunda posição, então o preço pode continuar subindo. E o melhor dos cenários é quando o segundo take profit é ativado. Então, você tem, vamos dizer, $10 da primeira posição, $20 da segunda, você ganhou $30. Muito bem protegido, com uma muito boa estratégia sistemática. Ok? Agora, você fica mais craque na leitura dos gráficos. E você, então, você vê, você enxerga, se dá conta que a primeira posição se ativou positivamente na metade do canal. Você continua tendo velas verdes que vão muito bem, mas acontece que aparece uma vela vermelha que não gostamos. A seguinte vela é uma vela vermelha como essa.
Então, qual é o conselho? Saia com a utilidade da metade. Por quê? Porque essa vela já está falando, olha, tem possibilidades que isso suba? Sim, sim, tem possibilidades. Vou deixar ela. Bom, a minha posição está protegida em zero, está blindada. Tá, então, eu posso continuar esperando uma vela como essa. Acontece. Mas, se eu tenho uma vela vermelha que vai em contra do meu sistema de trading, eu já tenho $10 aqui comigo, eu vou ganhando ainda 8, $10 com a segunda posição, saia. Então, você tem 20. O importante, tem esse termo em trading, que é a exposure, a exposição. Você, ao momento que você coloca a posição, você está exposto aos ventos do mercado, e sua leitura é a que vai falando se você vai continuar com a posição ou se você vai tirar dela, se você vai sair. Então, não tem uma situação que eu he escutado muito, que seguramente tem passado a gente, que você coloca uma posição, vai ganhando $100, e acontece que o mercado retrocede, e você sai com perda, sai perdendo $100 em lugar de ter ganhado os 100. E você diz, olha, é que eu podia sair com $100, mas eu queria ganhar 200. Mas espera, a ideia é que você tenha leitura das velas para você tomar decisões. Cada que uma vela fecha, você toma a decisão se continuar ou sair. É como arte marcial, é uma guerra, é uma situação realmente bélica. Os compradores e vendedores lutando um com o outro. Então, pratique esse sistema. Pratique o sistema do longo do canal. Utilize Fibonacci, tanto para nós calcular o que são os fundos como os tetos, os fundos e os topos, para você calcular possíveis níveis para colocar o stop loss e que você possa ir subindo o stop loss, o take profit ativado. E, dependendo das condições do mercado, você pode blindar a posição, a segunda, uma vez que você já tenha ganhado a primeira posição com uma longitude de ganho pequena. Então, esse é um jeito de aproveitar movimentos mais grandes do mercado? Claro que sim. Por quê? Olha, eu vou dar o tip do terceiro tipo, que é com 3 posições, que é o que fazemos com 3 posições. As 3 começam no mesmo nível. Começam quando você tem o quebramento do topo, você coloca uma com take profit a metade, outro com take profit longo do canal e outra sem take profit ainda, tá? E você vai blindando as posições cada que se ative aqui o take profit e o take profit. Se tem o primeiro take profit, blinda essas 2 em 0. Quando se ativa a segunda, você ativa um stop loss com utilidade, proteção de utilidade da terceira. Se isso retrocede de noite, quando estamos dormindo, o que seja, você já ganhou com essa terceira posição, ok? Mas para isso, necessitamos leitura, necessitamos estar vendo as velas que vão fechando. E isso é algo que tem que ver com price action, que vamos ver em outras aulas, tá? Então, foi um prazer. Eu mando muitos saúdos. Tem um grupo muito bonito hoje de noite. Braulio, Davi, José, Cudi, Samuel, Virgílio e toda a gente. Eu mando muitos saúdos para todas as belas cidades de vocês e invitando a que vocês possam assistir aos próximos webinários da próxima semana, quarta e sexta-feira, para nós continuar com temas muito interessantes e muito apaixonantes, tá? Meu nome é Carl Praz, e estou feliz de dar essas aulas para vocês, desejando passem uma boa noite e muita sorte com um bom trading, tá? Até loguinho e estamos em contato. Até lá. Tchau.